Seja muito bem-vindo à segunda lição da segunda sessão do curso Grego na Ponta da Língua. Kaire mateta? Seja muito bem-vindo à segunda lição da segunda sessão do curso Grego na Ponta da Língua. Na aula anterior, você aprendeu 12 das 24 letras que compõem o alfabeto grego. Vamos revê-las? Repita comigo. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mu. Na aula de hoje, conheceremos as 12 letras restantes. Vamos lá? A 13ª letra do alfabeto grego, que vem logo depois do mu, é o nu. Repita comigo. Nu. Nu. Tal como o seu antecessor, o nu é uma letrinha cujo nome é pronunciado com o biquinho. Se ainda não for capaz de proferi-lo, não se preocupe. Diga simplesmente ni. Note que a forma maiúscula do nu é idêntica ao nosso N maiúsculo, mas a sua forma minúscula é semelhante ao nosso V minúsculo. Cuidado! Embora se faça presente no grego moderno, o som de V não existia no grego antigo. Na verdade, a letra nu, tal como nos indica sua forma maiúscula, corresponde ao nosso N na palavra nós. Nu, n. A 14ª letra do alfabeto grego é o xi. Repita comigo. Xi. Xi. De todas as letras que você aprendeu até agora, esta é provavelmente a mais esquisita. A forma maiúscula do xi é bastante simples, pois consiste em 3 tracinhos horizontais. Não se pode dizer o mesmo sobre a sua forma minúscula. Para aprender a escrevê-la, não deixe de assistir à segunda aula da próxima sessão. Se por um lado a forma dessa letra é complicada, saiba que o seu som é relativamente simples. O xi corresponde ao nosso x na palavra táxi, mas jamais soa como o nosso x nas palavras xadrez, exame ou próximo. Xi, x. A 15ª letra do alfabeto grego é o ômicron. Repita comigo. Ômicron. Ômicron. Tanto em forma quanto em som, o ômicron corresponde ao nosso O na palavra avô. Ômicron, O. Muito bem. A 16ª letra do alfabeto grego é uma das mais conhecidas de todas. Repita comigo. Pi. Pi. Matematicamente falando, o π assume o valor aproximado de 3,14, mas foneticamente, essa letrinha corresponde ao nosso P, idealmente sem aspiração. Sem aspiração? Para entender melhor essa história, você vai precisar assistir às nossas próximas aulas, ok? Pi, P. A 17ª letra do alfabeto grego amedronta alguns estudantes. Trata-se do Ró. Amedronta porque muita gente, principalmente quem nunca estudou espanhol, não consegue vibrar a língua. Mas não deixe que isso aborreça, ok? Se o R não sair,
basta pronunciá-lo como nosso R na palavra era, mas jamais como nosso R nas palavras rei e erro. Vamos tentar? Ró, ró. Muito bem. Você deve ter notado que, infelizmente, a dificuldade com essa letra não reside apenas na pronúncia. As formas maiúscula e minúscula do ró lembram muito o nosso P. Será necessário reprogramar o seu cérebro para levar em conta essa diferença. Lembre-se de que quem assume o som do P em grego é o pi. Ró, r. A 18ª letra do alfabeto grego é o sigma. Repita comigo. Sigma. Sigma. Esta simpática letrinha corresponde aos nossos S's nas palavras sós, mas jamais ao nosso S na palavra casa. Em outras palavras, o sigma nunca tem som de Z, exceto em casos bastante particulares que abordaremos mais adiante. Observe a tabela por um instante. Será que você é capaz de dizer o que o sigma tem de especial? Diferentemente das demais letras do alfabeto, o sigma apresenta 3 formas distintas. Uma maiúscula, o famoso símbolo de somatório e não somatória, e 2 minúsculas. A primeira minúscula, que parece um O com rabinho, pode ser usada no início ou no meio das palavras. Porém, quando uma palavra termina com sigma, deve-se usar a segunda minúscula, que lembra muito o nosso S. Ficou confuso? Vejamos um exemplo. Esta é a palavra grega que significa abalo, agitação. Seismos. Aqui, o sigma aparece 3 vezes. Temos um no início, um no meio e um no fim. Note que os 2 primeiros são escritos de uma forma, enquanto o último é escrito de outra. Viu como é simples? Sigma, S. Bom, já se foram 18. Faltam apenas 6. Vamos lá? A 19ª letra do alfabeto grego, que sucede o sigma, é o tau. Repita comigo. Tau. Tau. A letra tau, assim como a letra teta, corresponde aproximadamente ao nosso T na palavra tal, mas jamais ao nosso T na minha pronúncia da palavra tio. A diferença relativamente sutil entre as consoantes tal e teta será explicada mais adiante. Tal, t. A 20ª letra do alfabeto grego é o exótico Y. Ao aprender as letras mu e nu, você testemunhou a dificuldade de pronunciar esse som. Trata-se de um intermediário entre o I e o U, que, embora inexistente em português, aparece com frequência no francês e no alemão, como nas palavras lune e Mühle. Por que você não tenta? Repita comigo. Y. Y. Por meio do latim, que não assumiu o compromisso de pronunciá-lo conforme o grego, o Y foi transmitido para muitas línguas modernas, inclusive o português. Em francês, o seu nome é Y, e em castelhano, até pouco tempo atrás, Y. Agora você sabe a que se devem esses nomes. Y, U. A 21ª letra do alfabeto grego é o Pi. Todos os seus instintos lhe dirão que o nome desta letra é Fi, com F. Realmente, é assim que a chamamos em português.
Mas no grego clássico, o seu nome era Pi. Repita comigo. Pi. Pi. A letra Pi, tal como a letra Pi, corresponde aproximadamente ao nosso P, mas idealmente aspirado. A diferença entre as letras Pi e Pi será discutida em detalhes nos próximos vídeos. Pi, P. Restam-nos apenas 3. Vamos lá? A 22ª letra do alfabeto grego é o Ki. Repita comigo. Ki. Ki. Embora lembre muito o nosso X, a letra Ki, tal como a letra K, corresponde ao nosso C na palavra cão, mas jamais ao nosso C na palavra céu. Ao contrário do K, porém, o Ki é idealmente aspirado, conforme será visto em uma aula mais à frente. Ki, K. A 23ª e penúltima letra do alfabeto grego é o Psi. Repita comigo. Psi. Psi. Essa adorável letrinha em forma de tridente é fácil de escrever e de pronunciar. O Psi corresponde ao nosso Ps na palavra psil. Só devemos tomar um pouquinho de cuidado para não pronunciar um I entre as duas consoantes. Psi, ps. Muito bem. Finalmente, a 24ª e última letra do alfabeto grego é o ômega, que tem uma forma muito peculiar. Repita comigo. Ômega. Ômega. O ômega corresponde ao nosso O na palavra avó. Nesta mesma aula, você aprendeu que a letra omicron também corresponde ao nosso O. A diferença definitiva entre essas duas vogais será apresentada daqui a pouquinho. Ômega, O. Inserida a letra ômega, o nosso quadro está completo. Que tal repetirmos os nomes de todas as letras um a um? Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, Xi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Ypsilon, Pi, Ki, Psi, Ômega. Excelente! Na próxima aula, você aprenderá um pouco sobre a história desse alfabeto e descobrirá que algumas de suas letras sobrevivem em palavras em nossa língua. Ficou curioso? Então nos vemos daqui a pouquinho.
Kairemateta? Seja muito bem-vindo à terceira lição da segunda sessão do curso Grego na Ponta da Língua. Agora que você já aprendeu as 24 letras que compõem o alfabeto grego, que tal conhecer um pouco sobre a sua história? Eu preparei várias curiosidades para você. Mas antes de começarmos, eu preciso ter certeza de que você está familiarizado com cada uma dessas letras. Vamos repassá-las? Repita comigo. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, Xi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Ypsilon, Pi, Chi, Psi, Ômega. Muito bem. Agora, conforme o prometido, faremos uma pequena viagem pela história dessas letras. A questão mais básica quando se estuda um alfabeto é: de onde ele veio? O alfabeto que apresentamos aqui possui uma história muito antiga. De fato, foi no século VIII a.C. que os habitantes da Grécia aprenderam a arte da escrita. Entre os anos 800 e 750 a.C., os gregos desenvolveram o seu próprio alfabeto com base numa variante do alfabeto fenício, adaptando-a para representar também os fonemas vocálicos. Esta foi uma grande novidade. A língua grega foi a primeira a considerar as vogais como sons independentes, pois todos os alfabetos anteriores ao grego se constituíam unicamente de consoantes. Observe a semelhança, tanto em forma quanto em nome, entre algumas letras do alfabeto hebraico, também de origem fenícia, e as suas correspondentes gregas. Por volta do início do século VII a.C., a escrita tornou-se uma prática comum. Foi aí que surgiram as primeiras inscrições e os primeiros poemas. Porém, o estilo de escrita daquele período difere substancialmente de como escrevemos o grego atualmente. Os primeiros helênicos a fazer uso da escrita utilizavam somente letras maiúsculas, sem espaçamento ou qualquer forma de pontuação entre as palavras. Algumas vezes, escreviam da direita para a esquerda. Outras vezes, escreviam alternadamente da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Esse método de escrita é chamado bustropedon, pois imita o movimento dos bois que aram a terra indo e vindo para abrir os sulcos. Neste exemplo, podemos notar claramente de que forma se dava a escrita. Na primeira linha, as palavras e as letras aparecem dispostas da esquerda para a direita. Na segunda, da direita para a esquerda, e assim em um sucessivo zigue-zague. Em meados do século VI a.C., finalmente prevaleceu a atual disposição da esquerda para a direita, que foi transmitida a todas as escritas europeias. Acredita-se que parte dessa mudança deveu-se a motivos de superstição,
pois os gregos associavam o lado esquerdo, onde o sol se põe, a um mau presságio. Ao fixar a escrita na direção oeste-leste, isto é, da esquerda para a direita, caminhava-se em direção ao bom augúrio, à região de luz, ao lugar em que o sol nasce. Em um primeiro momento, os gregos tomaram e adaptaram dos fenícios as letras de alpa a tau. Heródoto acreditava que fora o herói lendário Cadmo, fundador de Tebas, quem as trouxe da Fenícia para a Grécia, mas não há provas de que a suposição de Heródoto estivesse correta. Podemos não saber por quem o alfabeto foi trazido, mas sabemos bem de onde. Os nomes de quase todas as letras fenícias têm algum significado. A primeira significa boi. A segunda, casa. A terceira, camelo, e assim por diante. Os nomes das letras gregas, por outro lado, não têm nenhum significado. Elas simplesmente refletem, com algumas modificações, os nomes das letras fenícias. Posteriormente, as letras de Y a ômega foram inventadas pelos próprios gregos, mais por conveniência do que por necessidade. De fato, as letras de alpa a tau são capazes de expressar todos os sons da língua grega. O psi, por exemplo, representa a combinação de um pi com um sigma, ps. Durante muito tempo, não existiu um alfabeto unificado. As letras utilizadas variavam de região para região. No ano 403 a.C., determinou-se em Atenas que os textos oficiais fossem escritos no alfabeto de Mileto e não mais no tipo de grafia local. Como consequência, outras cidades passaram a adotar o mesmo critério, de modo que em pouco tempo o emprego do alfabeto jônico, aquele de 24 letras que aprendemos nas aulas passadas, já se havia difundido por praticamente todo o mundo grego. Foi desse alfabeto unificado que os romanos criaram o sistema de escrita que compõe, por exemplo, o texto deste parágrafo. Embora o uso compulsivo das letras minúsculas, espaçamento e pontuação tenha se iniciado somente no século IX da era cristã. Em alfabetos mais primitivos, encontramos em inscrições algumas letras arcaicas, das quais falaremos de duas. A primeira letra arcaica é mais conhecida como dígama, que significa literalmente gama duplo. Esse nome não tem nada a ver com o seu som, e sim a sua forma. Será que olhando para esta letra você é capaz de enxergar os dois gamas um em cima do outro? Em som, o dígama era pronunciado mais ou menos como o V latino na palavra via ou como o W em inglês na palavra wine. Nos alfabetos em que era utilizado, o dígama costumava assumir a sexta posição, aparecendo logo depois do epsilon. Com o tempo foi desaparecendo, deixando muitas vezes em seu lugar o espírito áspero, coisa que estudaremos mais adiante. Embora não se faça presente nos textos de nosso curso, essa letrinha é muito importante para fins acadêmicos, pois só podemos explicar a métrica dos versos de Homero ao admitir a sua presença. Além disso, muitas formas aparentemente irregulares na flexão das palavras podem ser explicadas pela suposta omissão do dígama. Muito bem. A segunda letra arcaica é chamada kopá. Tanto em forma quanto em som, essa letra corresponde ao nosso Q. Acabou caindo em desuso por se tratar de uma letra redundante, visto que sua única função era substituir o kappa antes das vogais omicron e y. Nos alfabetos em que era utilizado, o kopá figurava logo depois do pi. Em Corinto e nas antigas colônias de Siracusa e Crotona, o kopá era utilizado na cunhagem de moedas. Em Atenas, tinha como função a marcação de cavalos, de modo que um cavalo marcado com a letra kopá
era chamado de hiposcopatias. Outra curiosidade é que as letras também eram utilizadas como números. Isso podia ser feito segundo dois sistemas, o natural e o artificial. O sistema natural consiste em utilizar as letras como números segundo a ordem em que elas aparecem no alfabeto. Assim, alfa vale 1, beta vale 2, gama vale 3 e assim por diante até a letra ômega, que vale 24. Esse método era utilizado para numerar, por exemplo, os versos de um poema. O sistema artificial é um pouco mais complexo, pois fazia uso de 3 caracteres que não aparecem oficialmente no alfabeto ático: o estigma, o copa e o sampi. Este copa é uma mera variação numérica do copa de que falamos agora há pouco. Basicamente, as 27 letras, incluindo o estigma, o copa e o sampi, são divididas em 3 classes: a das unidades, a das dezenas e a das centenas. Os números são formados por meio da combinação das letras segundo as classes a que pertencem. Se quiséssemos expressar, por exemplo, o número 25, o primeiro passo seria escrevê-lo como a soma de uma dezena e uma unidade. Ora, 25 é igual a 20 mais 5. A letra que corresponde à dezena 20 é kappa, enquanto a letra que corresponde à unidade 5 é epsilon. Combinando os dois caracteres, obtemos a representação do número 25. Relativamente simples, não é verdade? Conforme comentamos no início desta aula, foi do alfabeto grego que se derivaram os alfabetos de praticamente todas as línguas europeias, inclusive o português. Mas não é só na forma das letras que podemos notar derivações. Em nossa língua, temos várias palavras que tiveram a sua origem no nome de letras gregas. Por que não vemos alguns exemplos? A região que conhecemos como Delta do Nilo tem esse nome porque lá os braços do rio se dividem na forma de um triângulo. Em outras palavras, na forma de um delta. Foi do nome da letra lambda que se derivou a palavra lambidacismo. Uma pessoa que sofre de lambidacismo é aquela que, por incapacidade, troca na hora de falar o R pelo L. Lembra do Cebolinha da Turma da Mônica? Os chineses, além dele, também padecem desse mal. Continuemos com a medicina. Existe um pequeno trecho no intestino grosso chamado sigmoide. Os médicos lhe deram esse nome porque ele possui uma curvatura em forma de gancho que lembra muito o sigma grego. Passemos agora para o campo da religião. Existe uma cruz cristã que, por sua forma, denomina-se cruz tal. Também é conhecida como cruz de Santo Antônio, uma vez que o santo egípcio sempre a carregava em seu manto. Migremos finalmente para a linguística. Quiasmo é o nome de uma figura de linguagem em que os elementos são dispostos de forma cruzada, como em um qui. Machado de Assis nos deixou um belo exemplo de quiasmo. E zumbia, e voava, e voava, e zumbia. Muito bem. Eu me diverti muito preparando esta aula. Espero que, assistindo a ela, você tenha se divertido ainda mais. Ah, e antes de que eu me esqueça, a primeira letra é alfa, a última, ômega. Ao ir de alfa a ômega, vamos do princípio ao fim. E ao fim chega a nossa aula de hoje. Até a próxima!
uma vez, a diferença básica entre elas é a quantidade. Bem-vindo à Kaire Mateta! Seja muito bem-vindo à quarta lição da segunda sessão do curso Grego na Ponta da Língua. Nas aulas anteriores, você aprendeu os nomes das 24 letras que compõem o alfabeto grego e fez uma interessante viagem por sua história. Nesta aula e na seguinte, concentraremos a nossa atenção no estudo das vogais. Vamos lá? Esta é a definição de vogal segundo o dicionário Wise da língua portuguesa. Diz-se de ou som da fala em cuja articulação a parte oral do canal de respiração não fica bloqueada nem constrita o bastante para causar uma fricção audível. Técnica demais para um leigo, não é verdade? O filósofo Aristóteles, discípulo de Platão e mestre de Alexandre o Grande, deixou-nos uma definição um pouco mais fácil de entender. Vogal é o que tem um som audível sem aplicação. O que Aristóteles quis dizer com isso é que as vogais se fazem ouvir sem a utilização da língua ou dos lábios. Para os nossos propósitos, adotaremos uma definição ainda mais simples. Vogal é todo som que se faz ouvir sem o auxílio de nenhum outro som. Mas antes de lhe falar sobre as vogais da língua grega, eu gostaria de desafiá-lo com uma pergunta. Quantas vogais existem em português? Pense por um instante. Se você respondeu 5, saiba que não é bem por aí. Em português, temos pelo menos 12 fonemas vocálicos, dos quais 7 são orais e 5 são nasais. 12? Isso mesmo! A confusão reside no fato de que dispomos de apenas 5 letras, A, E, I, O, U, para representar esses 12 fonemas. Deixe-me dar-lhe um exemplo. A letra E é utilizada para representar 3 vogais diferentes. Uma oral fechada, como na palavra medo, uma oral aberta, como na palavra metro, e uma nasal, como na palavra mente. Conseguiu perceber a diferença entre as 3? Me, me, men. Pois bem, agora, com a mente um pouco mais aberta, você está pronto para aprender sobre as vogais do grego antigo. Tal como em português, os fonemas vocálicos em grego costumam ser tomados em número de 12. Há, porém, uma diferença. Enquanto dispomos em português de apenas 5 letras para representar 12 fonemas distintos, os gregos dispunham de 7. Vejamos quais são elas. Alpha, Epsilon, Eta, Iota, Omicron, Hypsilon e Ômega. Aqui eu as dispus na ordem em que elas aparecem no alfabeto, mas vamos estudá-las em outra ordem. Nesta aula, falaremos das letras Epsilon, Eta, Omicron e Ômega. As outras 3, Alpha, Iota e Hypsilon, serão estudadas na próxima aula. Vamos lá? Um dos aspectos mais importantes da prosódia grega é o conceito de quantidade. Anote, pois, o seguinte. Quantidade vocálica é a propriedade que as vogais têm de ser breves ou longas. Se você estuda ou estudou latim, você já deve estar familiarizado com esta definição. Mas se o grego é a sua primeira língua clássica, então precisaremos conversar um pouquinho mais. Em grego, tal como em latim, as vogais podem ser pronunciadas por um breve período de tempo ou por um longo período de tempo. As vogais que são pronunciadas por um breve período de tempo são chamadas breves. As que são pronunciadas por um longo período de tempo são chamadas longas. Ora, mas essa questão de breve período de tempo e longo período de tempo
é um tanto subjetiva, não é verdade? De quanto tempo exatamente estamos falando? Em média, uma vogal longa tem a duração de duas breves. Em outras palavras, o tempo despendido na pronúncia de uma vogal longa é mais ou menos igual ao dobro do tempo despendido na pronúncia de uma breve. Isso ficará bem mais claro por meio de um exemplo. Tomemos a vogal A em português. Compare estas duas formas de pronunciá-la. A, 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 A. Embora eu tenha pronunciado duas vezes a mesma vogal, houve uma diferença de duração, não é mesmo? Ouça novamente. A, 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 A. Se um grego da antiguidade me ouvisse pronunciar estes dois sons, diria que o primeiro corresponde a uma vogal breve, enquanto o segundo corresponde a uma vogal longa. Ficou claro? Com base nessa informação, podemos escrever uma definição alternativa para o conceito de quantidade. Observe. A quantidade vocálica é o tempo despendido na pronúncia de uma vogal. Agora sim você está pronto para avançar. Em grego, as vogais epsilon e eta têm essencialmente o mesmo som. A diferença básica entre os dois é a quantidade. O epsilon tem o valor de um E breve, enquanto o eta tem o valor de um E longo. Além disso, o epsilon pode ser aberto ou fechado, E ou E, enquanto o eta, como consequência de sua duração, é sempre aberto, É. Desconsiderando o timbre, ouça com atenção a diferença de quantidade entre essas duas vogais. É, é, é. Percebeu? Embora tudo isso pareça novo para você, saiba que em português também há casos em que algumas vogais são mais longas que as demais. Ouça algumas vezes a pronúncia da palavra casa. Casa, casa. Não é difícil notar que o primeiro A é mais longo que o segundo. Isso ocorre porque as vogais situadas em sílaba tônica antes de pausa sofrem alongamento. Talvez você esteja se perguntando se essa distinção é realmente importante. Ao ensinar o grego antigo nos dias de hoje, a quantidade é raramente levada em conta. Mas para os helênicos do período clássico, distinguir uma vogal breve de uma vogal longa era tão importante quanto distinguir uma consoante de outra. Erros de quantidade podem levar a resultados catastróficos, como alteração da função sintática de uma palavra na oração ou seu próprio significado. Portanto, dedicando um tempinho ao estudo da quantidade, você evitará uma série de problemas no futuro. Agora que você já sabe que o epsilon é uma vogal breve, que o eta é uma vogal longa e que ambos soam como o nosso E, que tal pronunciá-los um depois do outro? Repita comigo. É, é, é. Muito bem. Temos um indício curioso de que a vogal eta era sempre aberta. Crátinos, um poeta grego do século XII, fez referência a um sujeito que caminhava dizendo bé, bé, como uma ovelha. Ao transcrever o balido do bichinho, Crátinos optou pela letra eta. Eu tenho certeza de que você nunca ouviu uma ovelha gritando bê, ouviu? As próximas vogais que estudaremos são o omicron e o ômega. Ambas as letras soam essencialmente como o nosso O. Mais uma vez, a diferença básica entre elas é a quantidade. De fato, essa diferença vem indicada em seus próprios nomes. O termo omicron significa O pequeno, O breve, enquanto ômega significa O grande, O longo. Quanto ao timbre,
O Omicron pode ser aberto ou fechado, O ou O. Mas o ômega, por ser longo, é sempre aberto, O. Ouça com atenção a diferença de quantidade entre essas duas vogais, desconsiderando, é claro, o timbre. O, 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 O. Ficou claro? Então, que tal tentarmos pronunciá-las juntos? O, 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 O. Muito bem. Encerraremos esta aula com uma breve revisão do que vimos hoje. Em grego, as vogais podem ser breves ou longas segundo uma propriedade que denominamos quantidade vocálica. Como vimos, quantidade vocálica é simplesmente o tempo despendido na pronúncia de uma vogal. O tempo gasto na pronúncia de uma breve é a metade do tempo gasto na pronúncia de uma longa. Finalmente, ressaltamos que as vogais epsilon e omicron são sempre breves, enquanto as vogais eta e ômega são sempre longas. Excelente! E assim chegamos ao fim de mais uma aula. Até a próxima!